Olá, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Impulse, o podcast da Maratona da Liderança. Estou aqui hoje com o Edgar, já vou passar para ele se apresentar, mas peço para você que está aqui com a gente que lembre que a missão do nosso podcast é iluminar o caminho de quem quer se desenvolver como pessoa, como profissional e como líder. Então, se você conhece alguém que está buscando se desenvolver como pessoa profissional, como líder, encaminha esse vídeo para ela para que também possa ajudar no desenvolvimento, no percurso dela. Não esqueça de curtir, compartilhar e é isso. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos aqui. Estou hoje aqui com o Edgar, um grande amigo, uma pessoa que já me ajudou demais e vou deixar para ele se apresentar. Quem é Edgar? Oi, Rafael. Um abraço a todos que estão aqui com a gente, que a gente consiga chegar nesse iluminar, até a partir da nossa própria iluminação, né? O Edgar é um cara estranho. Por quê? Porque a gente é multifacetado, né, Rafael? Eu comecei achando que eu era uma pessoa de exatas, né? Mas eu sempre tive um pé em humanas, né? Tanto que na minha trajetória, até estar se concluindo, eu fiz uma migração profunda para humanas, né? Acabo de me graduar em psicologia, né? Então, também sou psicólogo agora, né? Pretendo entrar e vou entrar nesse caminho. Mas eu também sou uma pessoa que gosta da reclusão e, ao mesmo tempo, gosta de pessoas, né? Eu sou uma pessoa que defende fortemente a liberdade, né? Mas escolho me prender ao dever também, sabe? Eu acho que o dever traz liberdade. Eu acredito muito que a vida é intencional, né? E eu gosto de crer muito no presente, né? Na grandeza do agora. E falando em grandeza, eu vejo com muita clareza que a ignorância dentro de todos nós, né? Mas vejo também muita grandeza dentro de todos nós. Então, assim, escolhi falar quem eu sou, dizendo como eu penso, né? E só para finalizar, eu percebo, olhando para trás, que eu sempre fui muito reflexivo. Eu me lembro, adolescente, 13, 14 anos, andando pelas ruas da minha cidade de origem, que é uma cidade pequena, Veracruz, aqui perto de Marília, pensando, né? Pensando no porquê das coisas, por que eu era assim, por que eu pensava dessa forma, por que eu sentia aquilo. Então, ali eu vi nascer uma turbulência interior muito grande, sabe? E eu acho que, se eu puder resumir, eu sou uma pessoa em busca de mim mesmo, sabe? Isso eu considero mais importante. Parece-me que eu vivo muito o mundo interior. E, e eu acho que por conta da questão da reclusão, o mundo exterior às vezes não me interessa tanto, sabe? Então, essa dualidade, nós somos sempre muito complexos, né? Então, eu sou essa pessoa em busca de mim, né? E eu acho que só vivendo para a gente descobrir mesmo. Só esse desenvolvendo, esse iluminar-se que você citou no começo, que faz com que a gente se encontre. Uau! Muito bonita a sua descrição. Espero que você que está aqui nos assistindo possa apreciar a profundidade dela e quanto que é importante para todos nós essa jornada, né, de buscar se conhecer. Sim. Então, antes da gente começar aqui, eu queria te agradecer de coração, mais uma vez. Já agradeci aqui antes de começar a gravar, mas agradecer Gratidão é mais uma minha. vez pela sua disponibilidade. E queria começar com uma coincidência. Eu também vim das exatas. E hoje posso dizer que estou muito mais na parte de humanas do que de exatas. Então, eu fiz programação, fiz engenharia, mas o monte de livro que está aqui atrás dessa câmera não tem praticamente nada de exatas aqui. Esses livros todos aqui. Então, acho que parte dessa nossa jornada, né, de se conhecer, ou talvez até pensando aqui conforme estou falando, quanto mais a gente vai entendendo os números, chega uma hora que eles mostram que o verdadeiro sentido não está ali. Não. Que está nas pessoas. Agora, Edgar, a gente sempre começa aqui
trazendo para um ponto que, assim, o Edgar que existe hoje, ele não começou dessa forma. Foi uma jornada. E normalmente não são. Os momentos de descanso eles são importantes para a gente refletir, para a gente respirar, né? É como na academia. É, os exercícios são importantes, mas parte do processo é o descanso. Mas voltando no exemplo da academia, crescer os músculos dói. Se exercitar dói. Se desenvolver dói. E o nosso desenvolvimento vem, talvez mais dores ou menos dores, dependendo de como a gente interpreta isso, mas vem a partir de desafios que a gente viveu. Então, do Edgar, que chegou no mercado de trabalho, que começou a trabalhar jovem alguns dias atrás, para o Edgar que está aqui hoje, quais os principais desafios que você consegue lembrar que te ajudaram a ir crescendo um pouquinho por vez? Legal. Antes de responder, eu preciso fazer um comentário sobre as premissas que você colocou, né? Eu gosto de brincar dizendo que a vida é uma subida. Ela não é uma descida. Porque descer é fácil, né? Solte-se e você desce. Não. A vida é uma subida. Isso significa que realmente só se consegue alguma coisa com esforço, com desafios. E eu percebo que isso vai de encontro, isso tromba com uma cultura na nossa sociedade que busca as facilidades, que busca a sombra e a água fresca. E não se consegue nada embaixo da árvore, né? Só nas tempestades, não é? Só enfrentando as ondas. Ó, eu tava lendo um livro esses dias, tá até ali na mesa, e ele falava assim, pra gente encontrar diamante, a gente tem que cavar muito. A gente não vai achar diamante em cima da árvore. Não vai. De uma forma simbólica, o livro fala, Claro. tá? Então, assim, é do esforço, né? Corrobora com tudo isso que você está dizendo. Então, veja, já estou respondendo sua pergunta de determinada forma. Se uma pessoa que tem, evidentemente, também na sua faceta profissional, mas como pessoa global, né, em todos os papéis e funções que vai ter que estar. Se nós continuarmos com a ideia de que eu vou conquistar alguma coisa para ter segurança, para descansar, nós teremos um problema. Nós já estamos vivendo esse problema, né? Porque a gente conquista algumas coisas, não é para descansar, né? O descansar é um tomar fôlego, o descansar é um abrir espaço para insights, né? Para intuição, para autodescoberta. O descansar tem, evidentemente, uma preciosidade e objetivos específicos, mas não pode ser o nosso objetivo. Não pode ser, né? Então, agora, também não estou dizendo que a vida é uma exaustão. Não é isso. Equilíbrio. Equilíbrio, né? Não fiquemos nos extremos, né? Então, assim, o que eu posso dizer, olhando a trajetória, é a busca, como eu disse que sou, né? Implica em esforço. Implica no enfrentamento, implica... aí eu vou ser extremista. Quase em gostar das dificuldades, né? Eu acho que algumas palavras que a gente usa reforçam uma ideia que nos prejudica. A gente fala muito de tragédias, a gente fala muito de problemas e a gente fala muito de dificuldades. A gente poderia resumir essas 3 palavras em desafios. Eu acho muito mais estimulante, convida a gente à superação, convida a gente a ir para cima, convida a gente a pegarmos as nossas melhores energias e usarmos para chegarmos num lugar diferente. Então, como eu disse, a vida para mim é intencional, né? A vida para mim é uma superestrutura montada para aquilo que você gosta demais, que é a educação.
né? Alguns pensadores já colocaram que a empresa é uma catedral voltada ao desenvolvimento humano, né? Eu diria, eu me perguntaria o que não é, né? Que lugar que você entra, o que é que você faz que não seja para o desenvolvimento humano, né? E a gente pensa que só é uma luta pela sobrevivência. É um pensar que eu acho pobre, né? Então, assim, sob essa ótica, a vida se torna uma aventura deliciosa, repleta de desafios, em uso constante das dificuldades, do esforço, até do que você não tem, Rafael, para que tenha. E só para finalizar, nem sei se eu te respondi, dizem por aí, reclamam, né? O dito popular reclama que Deus dá asa a quem não sabe voar. E eu acho isso óbvio que seja assim. Porque quem sabe voar não precisa de asas. Então, assim, as dificuldades, né? O que eu chamo de desafios, os esforços que a vida nos exige, né? E exige porque a gente não está disposto a eles, né? Fazem parte dessa jornada que é intencional, que visa o nosso desenvolvimento, a nossa iluminação, e que, mesmo que a gente não saiba nada disso, é isso que vai acontecer. Uau. Não é Assim, bom assim? é ótimo, assim. É ótimo. Você foi falando, eu fui pensando e, e lembrando, né? Assim, minha experiência como professor, tudo. Da onde vem isso? Né? Desse fugir dos problemas ou desse pensar que acabou. Ah, hoje, talvez, com a internet, e aí tem uma série de coisas mostrando que não acaba, o estudar não acaba. Por quê? Porque a vida não para de mudar. Né? Então, assim, talvez na época dos nossos pais, dos nossos avós, a, a velocidade de mudança, sempre teve mudança, mas a velocidade de mudança era menor do que a gente vivia. Então, podia passar uma sensação de que chegava uma hora que acabou. Né? As pessoas ainda falam isso. Sim. Eu estou quase acabando a minha fase de estudar. Gente, fase de estudar não vai acabar. Não vai. E não é pelos diplomas que você tem, é porque você vai ter que buscar sempre novas formas de resolver os problemas que você nem sabia que existia e que agora passaram a existir. Sim. Né? Os problemas ou desafios, você falou disso daí, me lembrou do Marcelo Herrera. Acho que você conhece o Marcelo Herrera, talvez aqui da cidade. E ele fala nos cursos dele, não, a gente não fala problema, a gente fala desafio. Está proibido falar problema Que ótimo. aqui. Ele dá curso de desenvolvimento, processo de coach. Então, eu tenho um problema. Não, você tem um desafio. Sim. Porque a própria palavra, ela te traz uma perspectiva diferente. Sim. Problema te paralisa. O desafio não. Ele te provoca, né? Ele te desafia aquilo. Então, acho que assim, e principalmente você que está assistindo, a gente, eu não sei a sua idade, mas talvez quanto mais novo seja, talvez tenha essa ilusão de que a vida ela é uma descida, ou que vai chegar a fase da descida. E não vai. E assim, tem um simbolismo tão grande nisso que o Edgar falou, porque numa descida, se você não fizer nada, você sai do lugar. Numa subida, se você não fizer nada, você regride. Veja, então para você permanecer aonde você está, você tem que fazer alguma coisa. Tem que ter um mínimo de esforço. Senão, é uma regressão. Não uma regressão da evolução, mas uma regressão muitas vezes da carreira. Né? A pessoa que não está buscando se desenvolver, ela já está ficando desatualizada. Sim. Se ela não está buscando se atualizar, estudar, conectar com as coisas que estão acontecendo, ela já está ficando desatualizada. Então, no Instagram, no YouTube, no TikTok, aonde você estiver vendo isso aqui, no LinkedIn, é muito fácil achar, e a gente já estava falando disso antes da gravação começar, é muito fácil achar promessas que vão te vender um sonho, que vão te vender uma ilusão de que você vai conseguir chegar na realização do que você quer sem esforço. De forma fácil. De forma fácil. Vamos explorar um pouquinho isso, Rafael. Vamos nessa. Sabe por quê? Porque, assim, é lugar comum a gente ouvir expressões em toda parte, nas redes sociais, no LinkedIn principalmente, de que
estamos num furacão de mudanças, que você precisa se atualizar, que você precisa. Eu fico muito desconfiado quando me dizem o que eu preciso fazer. Você tem que. Eu fico muito desconfiado. Eu dou um passo para trás. O que a pessoa sabe de mim para dizer o que eu preciso? Então, assim, a gente. E eu percebo que há talvez está em andamento talvez uma filosofia que visa imprimir mais velocidade às pessoas. E você sabe que quanto mais velocidade, mais superficialidade, né? Não há profundidade na velocidade. Tanto que o carro aquaplana na poça d'água por causa da velocidade, né? Então, essa filosofia da velocidade me parece perniciosa, me parece perigosa ao nosso bem-estar, né? É claro que existem momentos que nós precisamos ser rápidos, sermos rápidos, ok. Mas não acredito que seja sempre, né? E se me permite, Claro, a velocidade ela até faz sentido depois que você encontrou o caminho verdadeiro. esse é o X. Senão, você tá correndo mais risco ainda de chegar longe Sim. de onde você gostaria. Chegar mais rápido no lugar errado. No lugar errado. Né? Porque assim, as pessoas, as coisas, as instituições, os modismos, principalmente profissionais, visam nos levar para um determinado lugar, normalmente por interesses que não são nossos, né? E se você não sabe, aquela velha colocação do filme Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho que te dizem que é bom, você vai. E você vai ficar desesperado, com uma ansiedade só cresce, porque você não vai conseguir ir para todos os caminhos. Mas não é para ir para todos os caminhos. É para ir para o caminho que você escolhe. E aí a questão é, você está escolhendo, né? Agora, eu não vou conseguir escolher se eu não sei aonde eu quero ir. Então, assim, a direção é mais importante do que a velocidade. Ir devagar é ótimo quando você está indo para o lugar certo e consistentemente. Às vezes, aí a gente pode abrir para 1 milhão de questões, né? Até para a questão de carreira. Não, mas eu não quero ser líder, porque eu não sou um bom líder. Eu sou um ótimo técnico, eu sou... Ok, não seja. Né? Ganhe profundidade. Cresça. Eu brinco, eu falo, cresça para baixo, para dentro. Sim. Né? Então, mas esse é só um aspecto, né? Então, assim, nós vivemos numa era de grandes mudanças. Na verdade, por conta da hiperconectividade, nós estamos conhecendo as mudanças que estão acontecendo simultaneamente no mundo todo e que sempre estiveram. Agora estamos tomando conhecimento delas, né? Isso é fantástico, né? Fala de 1000 possibilidades, né? E fala das possibilidades de desenvolvermos as nossas grandezas. Agora, não dá para fazer tudo de uma vez. Não precisa. O que você me falou aqui me trouxe uma conexão que fez muito sentido para mim, que é assim, é fato, né, que a tecnologia trouxe essa velocidade para as coisas. Sim. A tecnologia fez com que a gente tivesse hoje redes sociais. Sim. Mudou a dinâmica com que se consumia conteúdo. Sim. Então, antes de ter a internet, se você é novo, talvez você nem vai acreditar nisso, o canal da televisão ele mal mudava. Sim. Ele Não tinha ficava controle. lá, não tinha controle, e quando tinha, não tinha opção de canal. Sim. Era muito mais difícil. E aí, o que você falou da superficialidade, né? Essa velocidade, esse dinamismo que a internet traz, que a tecnologia traz, ela leva para qual profundidade? A velocidade nenhuma. Se eu tô assim, ó, próximo vídeo, não gostei, próximo, não gostei, próximo. Quanto que efetivamente eu paro para mergulhar em algo? E aí aquilo que você falou da sua jornada, né, da importância do autoconhecimento, para quê? Para onde eu quero ir? Sim. Qual é o caminho que eu quero ir? Eu só vou saber o caminho que eu quero ir, e não quer dizer que eu vou acertar de partida, mas Exato. eu tenho que pelo menos parar para pensar. Se eu não parar para pensar no que é importante para mim, do que eu gosto, do que eu não gosto, do que eu aceito, do que eu não aceito, qual estrada eu quero pegar?
que eu vou fazer? Eu tô perdido se eu não fizer isso. Eu tô perdido. Eu estou à mercê das tendências. E eu acho que existe muita distração no caminho. Quando surgiu a ideia do metaverso, né, que a Meta, Facebook, começou a agitar, eu fiquei com receio de ser mais uma distração. Mais uma distração, onde o mundo vai se mover para aquele lado e muita gente, muitos de nós, vamos porque não sabemos para onde queremos, devemos, precisamos, desejamos ir, né? Aí houve uma ruptura, né? Veio a IA e deu uma ocultada aí no metaverso, mas é possível que eles insistam nessa mais distração, né? E vai todo mundo e só fala nisso, né? Ok, acho muito interessante, é uma característica muito interessante da área de tecnologia. Mas a área de tecnologia, ela tem muito pouco a ver com tecnologia. Porque ela não é uma ciência que tem um fim em si mesma, né? E você sabe que foi por isso que eu escolhi ir para exatas. Quando eu estava lá pensando, puxa, qual faculdade eu vou fazer? E eu gosto de todas as matérias, né? Eu não consegui eliminar nenhuma para conseguir pensar num rumo. Eu percebi que a área de exata, a área de tecnologia, poderia me conectar a qualquer área, porque ela é servidora, né? Sim. Eu conheço pessoas, tem uma amiga, por exemplo, que se especializou em tecnologia na área de medicina. Então ela levou a tecnologia para ajudar a medicina. E dá para fazer isso em qualquer área, né? Então isso que me atraiu. Mas você falando que você não tem livros de TI aqui, né? Eu me lembrei da minha biblioteca e eu tenho um livro só da minha graduação, da minha primeira graduação, que surpreendentemente é um livro de estatística, tá? Não porque eu gosto de estatística, porque a estatística me impôs um desafio e talvez, Rafael, ali eu tive uma oportunidade de descobrir uma coisa extremamente importante sobre a educação. Porque eu tive a aula de estatística e nas 2 primeiras aulas eu odiei estatística. E eu, rebelde, adolescente rebelde clássico, né? Queria vamos tirar esse professor, que ele é ruim, tal, ele não ensina direito, tal, tal, tal. Mas aí eu descobri que ele é chefe de departamento, né? E abandonei a matéria, porque era impossível entender aquilo. E o curso foi passando e eu não iria me formar sem essa disciplina, é óbvio, né? Felizmente, por conta das circunstâncias da vida, eu consegui fazer a disciplina de estatística em outro curso, ali na Unesp. Era outro professor, evidente, esse era o objetivo. E esse outro professor me fez, na primeira aula, eu saí da aula e ir na biblioteca pegar livros de estatística. Ele me fez adorar a estatística. E isso sempre me perturbou. E esse livro está lá, não para que eu leia, com certeza, porque eu nunca mais o abri, mas para me lembrar desse momento, aonde eu descobri que não é o que eu vou aprender que tem o poder de me tocar ou não. Mas quem me coloca o conhecimento, a pessoa, portanto, que tem o poder de me fazer gostar de algo ou não. Ali, eu comecei a questionar essa historinha de eu gosto e não gosto. Uhum. E eu comecei a pensar, olha, eu estou falando de uma coisa de mais de 30 anos, tá? E isso não mudou. Isso continua sendo verdadeiro dentro de mim. Quando a pessoa diz não gosta, normalmente ela quer dizer não sei. Sim. Porque eu não gosto. Quando você fala assim, não gosto de banana, ninguém vai discutir o assunto, né? Porque senão seria um desrespeito. Eu falar para você, mas você tem que gostar. Seria um desrespeito a você, não seria? Então, quando eu falo não gosto, todo mundo se aquieta. Não há o que fazer. É. E eu não concordo. Porque, normalmente, quando eu digo eu não gosto, eu estou dizendo eu não sei. Eu não aprendi a gostar. Exato. Eu não tive autoabertura para isso. Beleza? Ou alguém não me colocou da forma que me fizesse gostar. Esse exemplo, lá na graduação, estou falando mais ou menos 1987, 86, foi muito importante. O único livro de TI, não é nem de TI, é de matemática, né, de estatística, é para me lembrar que nós podemos gostar de qualquer coisa. Até do que você pensa que não gosta.
Basta que alguém ative algo, né? Ou que você ative algo dentro de você. Na verdade, no fundo, só nos falta motivos. Uau. É, Você falou de estatística. Você chegou a ter alguma coisa de estatística na psicologia? Existe uma matéria chamada psicometria, né? Porque a psicologia, a história da psicologia é muito interessante, principalmente no Brasil, porque assim, a psicologia nasceu da filosofia, né? E ela, vou fazer um parênteses. É muito interessante falar da psicologia como se ela fosse uma pessoa, né? Mas ela não é. Né? Mas a gente fala assim, né? Então, a psicologia é como se ela tivesse uma intenção, né? Como ela fosse um ser e decidisse as coisas. Mas ela se percebeu com pouca credibilidade. Principalmente diante do positivismo, né? Diante do materialismo, diante das ciências positivas, onde tudo é concreto, mensurável, Exato. testado e exato, né? Que é um viés que parece que está diluindo um pouco, né? Nos nossos tempos. Então, ela se voltou para as ciências exatas e ela, para ser considerada uma ciência, porque não ser ciência é um descrédito, aspas, tá? Ela precisou ir para ciências positivas, né? Ela precisou medir. Então, veio toda uma geração de psicólogos, de estudiosos, até lembrando que a psicologia nasceu da medicina, né? Haviam psiquiatras, depois que surgiu a medicina, a psicologia é muito nova. E aí nasceu a psicometria, os testes psicológicos, nasceu o QI, né? O teste de QI, e nasceram os rótulos, né? Os enquadramentos, né? As definições altamente reducionistas, né? Que as pessoas adoram. Que tentam colocar todo mundo numa série de caixinhas. Exatamente, né? Reduzindo a gente às caixinhas, né? Então tem psicologia, os psicólogos não gostam. Quer dizer, muita gente não gosta porque é de exatas. Exato. Essa era a provocação, voltando no começo da nossa conversa de exatas e humanas. É porque quando a gente está estudando no ensino médio, tudo existe essa ilusão de que, se eu vou para exatas, eu não vou ter humanas. Se eu vou para humanas, eu não vou ter exatas. E, na verdade, tá tudo muito misturado. Vai muito de como a gente aprende aquilo. Né? De como aquilo é exposto para a gente. Eu até na própria engenharia, eu tive aula com professores que parecem que têm o prazer de falar de uma forma difícil. Sim. De uma forma, para ele, é quase como se ele estivesse falando, se fechando no mundo dele. E no ensino médio, na faculdade, tem outros professores que eles têm uma facilidade tão grande de se conectar com o outro. Sim, fantástico. A linguagem, ela é de uma forma que você não tem nem que pensar. Não. Então, um pouco, eu fico pensando nisso, sabe? Até no contexto corporativo. Quanto que líderes, chefes, essa historinha de diferença entre eles, mas quanto que quem está numa posição de orientar entende que, na essência, a comunicação é sobre o outro. É sobre com quem. Sempre. E não sobre mim. É claro que eu tenho a minha parte, mas é muito mais a responsabilidade do comunicador, né? É muito mais com quem eu estou me comunicando do que... Tanto é, não sei se pensam assim, mas a comunicação só ocorre quando o outro entende. Não é quando eu falo. Tá certo isso? Essa é uma definição ortodoxa? Assim, na essência, né? Para que exista comunicação, se não, imagina. Se eu não depender nada do outro, eu posso falar numa sala vazia. Fiz minha parte. Sem acabou. dúvida. Sim. Eu posso falar com a parede. Pode. Então, assim, a essência é uma mensagem sair daqui e chegar aqui. Sim. Com mínimo de ruído, aquele negócio todo, com mínimo né? de ruído, Sim, existe sim. o meio, tudo. Então, existe o emissor, o receptor. Então... Você sabe, Rafael, que eu, estando em exatas, eu já tinha uma... Parece ter um degradê, assim, né? Exatas cresceu na minha cabeça, ou dentro de mim, na minha vida, depois foi diminuindo e uma série de cores até virar humanas, assim, aí onde eu apareço na psicologia, né? Mas quando me impuseram fazer mestrado, porque o contexto pedia isso,
eu olhei para as disciplinas de mestrado em TI e eu não gostei de nenhuma. E eu fui fazer mestrado em linguística. E a língua, né, a linguagem, ela entra como sendo algo, talvez eu possa dizer, ainda misteriosa, né? E a primeira aula da primeira disciplina de mestrado lá na Unesp de Araraquara, que é um grande centro de linguística no Brasil, surgiu uma discussão fascinante, que é o que vem primeiro, a língua ou o pensamento? A pergunta era, quem não fala, quem não ouve, pensa de que jeito? Uma pergunta fantástica. Eu fiquei entusiasmado com a aula. Eu falei, gente, estou no lugar certo. Né? E foi chocante que a aula terminou e vários pensadores foram citados, cada um com o seu ponto de vista sobre o assunto, e a aula terminou tranquila. E eu virei para duas grandes amigas que me ajudaram e me patrocinaram, entre aspas, dentro, não financeiramente, mas nas ideias, no incentivo, dentro da linguística. Eu perguntei, quem está certo? Olha o pensamento exato, né? Qual é a conclusão? Qual é a resposta? Elas falaram assim, você decide. Você que escolhe. Bem, eu quase fui embora e nunca mais voltei. Né? Porque como assim? Vocês não concluem? Né? E isso ainda é perturbador para mim, apesar que eu estou chegando à conclusão que esse o jeito de exato, né? Porque cada vez que você estuda, você adquire um jeito de pensar. Você, engenheiro, pensa de um jeito engenheiro. E isso pode ser limitante em determinados contextos, mas é muito útil na maioria deles. Até nos contextos limitantes, porque eu acho que você traz uma novidade àquele contexto. Depois eu fui fazer especialização lá em 2004 no ramo da psicologia e ninguém concluía. Aquilo era altamente afligente. Até na graduação de psicologia ninguém conclui, entre aspas, né? Assim, quem está certo? Porque eu vejo 1000 abordagens, 1000 formas de ver o ser humano, algumas antagônicas, e todas estão certas. Dentro de determinados contextos ou nem Sim. isso é colocado? Ah, tá. Cada um no seu contexto está certo. Isso é praticamente quântico, né? Saindo do bit, né, que só tem 2 estados, o quântico tem N. A área de humanas é quântica. Tá? Me permitam Sim. esse... Por quê? Porque há muitas respostas, né? Isso me angustiou, quase me afastou de humanas, porque eu preciso concluir. E eu acho que dentro de humanas é preciso haver conclusões também. Sim. Entendeu? Eu não consigo encontrar motivos para que não haja. Entendeu? Então, eu fiz um longo parênteses, desculpa, voltando à comunicação. Então, a linguagem, por isso que, assim, se vocês... Antes de você ir para o parênteses, posso trazer uma observação aqui em relação à psicologia? E o que me preocupa disso, da importância de ter alguns fechamentos, é que as pessoas que atendem, né, os psicólogos que atendem pessoas, eles não podem, pelo menos na minha forma de ver, ser como um profissional que assim, o que você quer fazer? Então, esse não fechamento, ele teoricamente não deveria poder acontecer muitas vezes na consulta. Porque se a pessoa entra lá buscando uma orientação e ela sai sem saber o que é certo e o que é errado, se é melhor ir para o caminho A ou pelo caminho B, às vezes a sensação que eu fico é, mas para onde você quer ir? Acaba virando um mercado de pensamentos, né? Assim, vou tentar falar de uma forma mais clara. Mercado de pensamento é uma expressão nova. Porque pensa assim, ó, eu chego lá, tô falando até por experiência própria, eu chego lá com um desafio, tá? Ok. Eu tenho esse desafio, me ajuda na conversa, na investigação e tal. E aí? Aí abre o quântico. Ó, pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso. Tá, tudo bem, vamos eliminar possibilidades. Meu lado exatas aqui tá gritando. Igualzinho. Tá, mas vamos fazer um prós e contras aqui e tal, beleza.
Agora, e quem não tem o prós e contras? E quem não faz essa análise e fica daquele monte? Às vezes eu chego com uma dúvida e saio com 3, 4. Então, essa questão me deixa pensativo. Agora, eu abri um parênteses aqui, podemos voltar. Tá? Inclusive, quero fazer uma colocação de que, apesar de eu ter sido empresário e empreendedor e etc., eu não vou atuar em psicologia corporativa. Tá certo? A minha ideia é atuar em clínica mesmo, né, atendendo pessoas, mas com um leque de uma visão também do empresário, entendeu? Do profissional, da carreira. Então, assim, eu não estou renegando a psicologia corporativa de forma nenhuma. Eu só não quero atuar no RH, entendeu? No formato padrão. E não vou, né? Então, eu vou manter o leque aberto. Mas tem muita coisa do contexto corporativo que poderia funcionar muito bem no contexto pessoal ou familiar. Por exemplo, uma empresa é uma sociedade. Um casamento também. Sim. Uma empresa sem planejamento funciona? Não. E um casamento? Não. Mas quem faz planejamento do casamento? Quase ninguém. Quase ninguém. Uma empresa sem regras e combinados funciona? Não. E um casamento? Também não. Mas quem faz combinados e regras de um casamento? Quase ninguém. Uma empresa sem metas funciona? Dificilmente. E um casamento? Entende? Essa correlação entre os dois universos são muito interessantes, porque seria ótimo que alguns conceitos corporativos fossem para a questão conjugal, né? Porque a gente percebe que há regras tácitas muito mais no casamento do que no corporativo. E essas já trazem problemas, por serem tácitas e não expressas claramente, discutidas, conhecidas, óbvio, concretamente, né? O casamento, isso é exponencialmente grave, né? Mas por que essas coisas se relacionam, Rafael? E aí você pode colocar outras entidades aí, agrupar outros grupos, clubes, né? Onde tem pessoas Isso. convivendo Por em quê? grupo. Porque é o denominador comum, né? As pessoas estão em toda parte, né? Isso para alguns isso é um problema, né? Mas não há nada que é feito na sociedade que não seja para alguém. Isso a gente não pode perder de vista. Nada que é feito na sociedade não é para alguém. Tudo é para alguém. Por isso que circula na internet, eu não sei, me escapa as referências, mas você já deve ter visto, que diz assim, alguma coisa assim, uma pessoa que não sabe, não entende pessoas, vai ter dificuldade para ter um negócio, porque o negócio é para pessoas, a tecnologia é para pessoas, é sempre para alguma coisa. Nunca o fim é a pessoa, né? Mas fechando todos os parênteses, eu tentando e voltando para a comunicação, eu penso que algumas expressões que a gente usa, eu não, né? Pensa-se, elas reforçam crenças muito negativas. Por exemplo, olha a expressão. Tal pessoa me ofendeu. Eu espero que no futuro, se isso cair no vestibular, seja considerado errada. Semanticamente errada. Ortograficamente, gramaticamente, está certa, mas está errado. Não é verdade. A verdade é que eu me ofendo. Eu me permiti. Exato. Eu escolho, muitas vezes inconscientemente, eu me omito, eu decido não escolher se eu vou me sentir ofendido ou não. Existe um conjunto de expressões erradas semanticamente, né, no significado, que deveriam ser trabalhadas, deveriam ser proibidas, seria um pouco demais, né? Deveriam ser cada vez menos socialmente aceitas, deveriam ser corrigidas, vamos colocar dessa forma. Porque isso reforça algo que me parece inverdade. Então, talvez quem está nos assistindo não tenha consciência dessa nossa forma de pensar sobre isso. Vamos falar um pouquinho mais sobre se não é, porque a pessoa pode estar assistindo a gente agora e falar assim, mas se não é o outro que me ofende, quem que me ofende então?
Não, ninguém me ofende, eu me sinto ofendido. Né? Eu tenho um sentimento, por conta de um evento externo, nasce dentro de mim um sentimento, e aí você pode ampliar para tudo, e que você tem o direito, se não o dever, de decidir o que você vai fazer com ele. E isso é muito importante no âmbito corporativo. Porque, assim, se a gente observar o que acontece no âmbito corporativo, eu brinco falando sério, que a gente vai na empresa trabalhar por muitos motivos. No meio disso, a gente trabalha. E às vezes é um percentual bem pouco de tempo, de energia que eu gasto. Porque eu vou lá para me relacionar. Uhum. Né? Tanto, Rafael, eu quase que eu condeno o uso da expressão relacionamento profissional. Eu acho que isso não existe. Não existe. A pessoa jurídica, ela não existe. Ela é uma abstração, Uhum. né? Apesar de ser pessoa. Sim. Né? Por isso que algumas pessoas dizem que eu sou uma pessoa humana. Porque eu não sou uma pessoa jurídica. Né? E eu acho melhor humana do que física. Mas ok. Então, se você vai numa loja e uma pessoa te atende mal no balcão, supostamente é um relacionamento profissional, e você sai de lá com um sentimento negativo, você acabou de começar a ter um relacionamento afetivo. Que não com a marca, com a pessoa. Não há relacionamento profissional, na minha cabeça. Nós entramos numa empresa, eu interajo com o meu líder, com os meus pares, com os meus liderados, sempre afetivamente. Sempre. Dá para ir até mais longe. Se não tiver outra pessoa, isso acontece do mesmo jeito. Se eu vou fazer uma compra online e acontece algum problema nessa compra online, eu vou ter uma determinada emoção relacionada àquela empresa, Sim. aquele grupo de pessoas que eu nem conheço, Sim. mas me afeta. Se Se eu não tomar cuidado, como você disse, se eu não tomar cuidado, se eu me permitir ofender, ficar chateado, se sentir desrespeitado. Exato. Nossa, aquela empresa me desrespeitou. Relacionamento afetivo com a marca. Ou com as pessoas que estão lá. Aí, se você encontra uma pessoa daquela, você fica bravo com ela. Você quer descarregar em cima dela. Né? Onde está o relacionamento profissional? Não existe. E é melhor nem tentar ter. Aquele relacionamento profissional que tem um estereótipo de frio, distante e irracional. Desculpa. Na minha cabeça, nós ainda seremos seres racionais. Hoje, nós somos seres emocionais. Apenas seres emocionais. Ou quase sempre. Esse é um bom ponto para pensar, né? Eu acho que talvez a gente sempre, vou falar agora meu pensamento, talvez a gente sempre seja um ser emocional, mas o que vai mudar é a interpretação que a gente vai dar para as coisas. Então, os tipos de emoção que a gente vai ter com o tempo tendem a ficar menos negativos. Para quem busca se desenvolver, para quem busca se conhecer, para quem busca se entender, entender essas relações, a gente também tem. Mas se acontece um desafio com a gente, antes de chegar aqui hoje, eu passei por um desafio numa relação com uma empresa. Hoje eu já não me afeto mais como era 20 anos atrás. Primeiro, eu já construí uma jornada como empreendedor, eu sei como ter equipe é desafiadora. Então, por mais que você conversa, que você trabalha, são pessoas. Às vezes, essas pessoas podem estar num dia ruim e aquilo que estava combinado como um processo, muitas vezes ele não acontece exatamente da forma que estava combinado. Alguém perde um prazo, alguém faz isso, alguém faz aquilo. Acontece em todos os lugares, inclusive aonde a gente controla, entre aspas. Sim. Então, se acontece no meu quintal, mesmo eu tendo as melhores das intenções, não pode acontecer num outro lugar? Vai acontecer. Vai acontecer, né? Exatamente, vai acontecer. E você sabe que a gente fala muito em protagonismo, né? A sua fala me fez lembrar isso. E se diz muito que é importante que a gente seja protagonismo da própria história, e eu concordo plenamente. Né? Mas a gente precisa interpretar o que é isso. Né?
Eu acho que, de cara, as pessoas pensam que ser protagonista da própria história é definir como vai ser sua carreira. Sim, também. Mas eu acho que a gente poderia se aprofundar, né? Eu acho que o nosso protagonismo deve chegar a tal ponto de eu, inclusive, ter... Eu ia falar controle, mas eu não sei se é adequado, mas eu ter protagonismo também sobre as minhas emoções e sobre a forma como eu penso. Aí eu acho que a gente entra num âmbito de protagonismo verdadeiro. Talvez seria consciência ali das minhas Sim, próprias emoções. sim. E veja, a gente, assim, pode parecer que a minha fala seja muito humanista, vamos colocar assim, mas eu trago facilmente para o âmbito corporativo. Técnicas de negociação. Uma das primeiras coisas que você aprende quando você vai fazer um curso de negociação é que você precisa estar de olho nas suas emoções. Porque se você está diante de um cliente ou diante de um fechamento de um negócio importante, uma das táticas que o outro pode te usar é te desestabilizar emocionalmente. É triste que a gente ainda tenha que viver dessa forma as É triste, relações. é triste. Assim, indo na essência de tudo, é triste isso, É mas triste. é o que acontece de verdade. Sim, porque, e aí, aproveitando e trazendo um conceito de Covey, são relações perde-ganha, né? Exatamente. Por isso que é triste, né? As relações ganha-ganha são muito mais lucrativas, inclusive em todas as dimensões, né? Então, se eu não tenho consciência numa mesa de negociação, se eu aqui estou conversando com o Rafael e eu não estou observando o que eu estou sentindo, eu estou descontrolado. Facilmente alguém me desestabiliza, porque eu não estou consciente. Eu não estou consciente de mim, Rafael. Eu estou fazendo o quê? Reagindo. E eu reajo como? Com os instintos. Impulso. Impulso. Né? E aí depois eu normalmente me arrependo. Né? Porque aí eu não sou eficaz. Aí eu não atingo meus objetivos. E aí eu saio da reunião com uma sensação, não, com a certeza de que eu me deixei. Aí eu ia falar uma expressão errada de novo. Eu me deixei manipular. Né? E por quê? Porque eu não me conheço. Porque eu não desenvolvi uma habilidade que todo mundo tem, mas muitas vezes não desenvolve, de se observar. E não adianta querer fazer isso de cara numa mesa de reuniões. Tem que fazer isso antes. Né? Tem que ser treino. Treino. Né? Então, veja, uma coisa absolutamente pessoal, íntima, mental, interna, né? Ela tem, obviamente, impacto no corporativo. Né? Eu já contratei pessoas de 17 anos, que são mini gênios, com uma maturidade emocional extremamente baixa, o que é clássico em alguém de 17 anos. Que quando nós tínhamos reuniões nada tensas, de projeto, eu percebi o queixo da pessoa tremendo, de nervosismo. E que, inconsciente de si mesmo, do desenvolvimento das próprias características, inconsciente da própria imaturidade, me pedia para ser levado a cliente. Ah, posso entregar isso no cliente? Eu falava, não, porque o cliente vai te comer vivo. Porque vai perceber a sua imaturidade emocional, ou então diante de um desafio ali, técnico, onde o cliente vai gritar com você, o que você vai fazer? Né? Então, assim, eu não consigo escapar do pensamento de que o desenvolvimento pessoal é fundamental para tudo, principalmente dentro da empresa. E é claro que a empresa, dentro daquela ótica de ser uma grande escola, ela também me ajuda a me aprimorar, a me desenvolver. Mas se eu apenas e pobremente só quero ganhar dinheiro, eu perco muita coisa. E eu não estou condenando ganhar dinheiro, absolutamente. É necessário, muito interessante, ótimo, mas não é só isso. Tanto que já foi dito, era um grande pensador, de que uma empresa que só dá dinheiro é um negócio bastante pobre.
Acho que cai no que você disse, assim, muita coisa se encaixa nisso. Tudo a gente tem que praticar. Sim, A negociação a gente tem que praticar, o se autoconhecer a gente tem que praticar, o adquirir consciência das nossas emoções a gente tem que praticar, porque não dá para você poder falar que você é bom em algo e na verdade não dá para os seus resultados endossarem isso se você não tiver prática naquilo. Quanto mais eu vivo, menos eu acredito na genialidade, assim, daquele ponto fora da curva. Falar de outra forma, quanto mais eu vivo e passo pelas experiências, mais eu vejo que, assim, independente de eu concordar com o que uma empresa faz ou com o que uma pessoa faz, se ela está tendo muito sucesso, entre aspas, muitos resultados numa determinada área, ela praticou muito para chegar naquilo. sim, Se é certo, se é errado, é outra história. sim. Mas ela praticou muito. E essa prática consciente, essa prática intencional, leva a isso. Leva. Eu acho que você concorda, tenho certeza, que há gênios, Sim, mas não é em tudo. E aí ele precisa do que ele não tem. Então você pega um gênio na área de TI que não sabe lidar com pessoas, né? Que vai ser um ótimo profissional de infra, que vai ficar trancado num data center porque não sabe lidar com pessoas, sim, né? E que alguém pode dizer, mas ele é feliz assim. É possível. sim. É possível. Mas, e aí eu faço um alerta, a vida não vai lhe deixar em paz. Porque é uma subida. É uma subida, né? E quando a gente se fecha dentro de um data center e fica num lugar, puxa, não, aqui eu tenho controle de tudo, parece-me que nessa intencionalidade da vida, a vida fala assim: ótimo, você já está num pilar fantástico sobre isso, mas tem todo o resto que você não sabe nada. Vamos lá? Próximo desafio. Próximo desafio. Aí a vida vai lá e tira o chão. Começou a subida de novo, né? Isso, é como se fosse, sobe um pouquinho, tem um mini platô, É, sobe de novo, sim, e sim. assim a gente Ó, vai. descansa um pouquinho nesse platô, tá Respira. certo? Respira, ok? Prepare-se. É isso. Prepare-se. Isso tem a ver com aquela frase que ela é ruim em si, mas a essência dela é interessante. Assim, na paz, prepare-se para a guerra. Então, assim, na calmaria, prepare-se para a tempestade, ela virá. Mas vamos chamá-la de desafio. Um dos próprios hábitos do Covey, né? Do Sim, afiar o machado, ou que se fala de outra forma. sim. Mas é isso. A gente tem, ou a gente está lutando, entre aspas, com a vida, ou a gente tem que estar se preparando para a próxima, porque vai Sim. ter a próxima. É. O desafio também aí, Rafael, é fazer isso sem ansiedade, né? Esse é o desafio. Porque senão. Porque quando eu falo que a vida é uma subida, eu não gostaria que as pessoas pensassem que ela seja dolorosa. Ela não precisa ser dolorosa. Ela não precisa ser um desespero, né? Que é muito comum, a área de TI realmente. Mas realmente a maioria das. Ela é muito dinâmica. O que eu sei hoje pode ser inútil em 10 anos, em 5. Isso é quase desesperador, né? Mas não precisa ser. Eu entendo que há formas de você ter sucesso em âmbito sentido nesse terreno instável da área de tecnologia que muda constantemente. O que eu vejo é que a essência dela não muda. A essência da área de tecnologia continua tudo lá. Tudo lá. Só que hoje isso não é muito estudado, né? Essa essência, né? A gente vai mais para a questão prática, né? Ah, eu sei fazer, sei, então tá bom. Curioso, quando você fala disso, eu lembro da minha época de colégio técnico e quando eu estudei programação, e uma matéria que a gente não dava nada lá era algoritmos, Nada. era construção de algoritmos. E depois eu saí de lá, sabia fazer os algoritmos, mas eu queria fazer direto na lógica da Da programação, linguagem ali, X. da linguagem X. E o que eu usei depois que eu virei empresário na área de tecnologia
quando eu ia explicar para os programadores, eu não sabia a linguagem que eles estavam usando, eu explicava a lógica numa lousa. Eles falavam, nossa, é isso que a gente tem que fazer. Agora, como é que são os comandos? Eles que estavam ali com a tecnologia, muitas vezes não tinham nunca parado para pensar o que estava por trás. Então, fica olhando qual é a função que eu tenho que usar para fazer isso, para fazer aquilo, mas não a lógica, não o pensamento. Foi um amadurecimento, né, uma consciência que eu adquiri depois de sair do colégio técnico. Você vê a influência da velocidade nos tirando o conhecimento profundo? Você citou isso. Sim. Eu quero programar. Sim. Calma. Não, até com os livros, né? Aqui tem um monte de livro, tudo. Estava até compartilhando com você. Sempre que eu encontro um livro bacana, eu compro. Então, eu tenho hoje uma biblioteca muito boa. Mas o desafio é quantos livros eu começo a ler por vez? O desafio é, nossa, chegou um livro novo, mas eu tô com outro aqui. Calma, vamos focar nesse para poder. Não que tenha problema você fazer leituras paralelas e uma vai reforçando a outra, Não. tranquilo. Mas tem que ser intencional. E não tem que ser por um motivo, e não simplesmente porque eu perdi o meu foco e o novo é sempre mais bacana do que o anterior. Então, isso da velocidade, talvez para você que está nos assistindo aqui, é o principal ponto. Cuidado com a velocidade. Né? Essa pressa de querer fazer tudo, essa pressa de crescer na carreira. Talvez, se é para ter uma pressa, no bom sentido, tenha pressa de crescer como pessoa. Tenha pressa de se conhecer. De conhecer o que é importante para você. Tenha pressa de descobrir quais são os sonhos que você tem hoje de forma clara. O que você aceita fazer, o que você não aceita fazer, e que talvez muitas vezes você vai ter que passar um pouquinho por isso do que você não aceita ou não gosta, para poder chegar na fase de fazer o que você gosta. E tá tudo bem. Né? Não infringindo as leis, nem nada do tipo, mas tá tudo bem. Tenha pressa disso, mas não... assim, digo isso, Edgar, porque tem muito essa questão que se fala da geração Z. É a geração mais nova no mercado, e que ela mal entrou na empresa e ela quer já o lugar do CEO ou alguma coisa assim. E é uma geração que cresceu na velocidade de mudança. Sim. Ela viveu a infância na época já da internet. Então, Sim. talvez não tenha passado por experiência suficiente de foco, de persistência, é isso que tem. Se divirta com esse único brinquedo. Encontre outras formas de usar o mesmo brinquedo. Sim. Então, assim, não é criticando nem nada, mas é uma habilidade importante desenvolver essa paciência. Coisas realmente significativas na nossa vida não são construídas da noite para o dia. Elas demandam tempo. E tem um fato curioso, que essa geração, ela passa mais da metade dela, menos de 2 anos numa empresa. Então, veja, quanto tempo leva para alguém começar a entender que é uma empresa de verdade? A empresa que ela tá, entender os processos, tudo, mal dá tempo, já muda para outra. Então eu entendo esse desejo de querer chegar logo, mas busque ter pressa, se é possível isso, para quem você é, para quem você quer ser. Faz sentido isso para você? Porque, para sua experiência? Eu sugiro que você faça um recorte sobre a sua fala, que ela é preciosa. Você falou de conceitos assim que precisam ser muito refletidos, Rafa. Importantíssimo. Você me fez lembrar, eu sou casado com uma pessoa muito sábia. Ela é bem low profile, mas ela é muito sábia. E um dia ela me disse uma coisa inesquecível, há muito tempo atrás. Ela disse assim: se você soubesse o que pensa saber. Uma frase destruidora. Eu tô pensando nela aqui. Se você soubesse o que pensa saber. O que pensa que sabe. É um questionamento sobre o que a gente sabe. Assim, o que você sabe tipo assim, o que você sabe é bem pouco. Né? É um impulso para a humildade. Sim. Né? E olha só, a sua fala tem tantas camadas, eu vou explorar uma delas que está um pouco dentro do nosso contexto, que é o contexto da velocidade. Essa geração, ela só conhece a velocidade.
E ela pensa que, naturalmente, não por culpa dela, o mundo inteiro é assim. Só existe isso. E aí nasce o que eu chamo da ditadura do novo. O novo foi alçado, o que é novo foi alçado à categoria de algo com qualidade. E a única qualidade do novo é ser novo. O novo não é bom, necessariamente. Nem ruim. Eu preciso fazer uma outra avaliação. Ah, isso aqui é novo, esse copo é novo. Ótimo, ele é bom. Ele atende? Qual é o papel? O que ele... Eu tenho 1000 perguntas a fazer diante do novo, mas ele não é. Ele não tem qualidade automaticamente só por ser novo, mas pensa-se que sim. Pede-se o novo. Isso é um subproduto da qualidade. A qualidade pede o novo. Posso fazer um recorte? Fala. Área de inovação das empresas. Precisamos inovar. Uau. Veja, até precisa. Veja, eu não sou conservador. Eu não sou tradicionalista. Eu não acho que o que está no passado é bom, é melhor do que hoje. Não é esse o ponto. Sim. Eu só estou querendo refletir sobre o novo. Exato. Tem que ser testado, tudo, mas não é só porque é novo que é bom. É isso. Existe um livro super antigo chamado Você Tá Louco. Já ouviu falar? É do... Ah, meu Deus do céu. Ricardo Sandler. Tá? Ele escreveu um best-seller na década de 80 do século passado, chamado Virando a Própria Mesa, porque ele virou a própria mesa, né? Ele se sabotou, entre aspas, como empresário. Entre aspas, leiam o livro, é fascinante. Mas décadas depois ele escreveu Você Tá Louco. E o Você Tá Louco é o nome de uma reunião que ele instituiu numa das empresas dele, que hoje se chamaria área de inovação, mas ele não usou esse nome na época. Era uma reunião assim, um conjunto de pessoas, e o que eles iam discutir? Eles iam discutir projetos ou ideias que, quando a ideia fosse lançada, as pessoas falariam, você está louco. Essas são as ideias que essa reunião, esse grupo iria discutir. Só as ideias que alguém chamou de loucura. Uma área de inovação. Eu imagino, me lembra o lançamento do primeiro iPhone sem tecla. E os presidentes de outras corporações falando exatamente isso. Tá louco, onde já se viu um telefone sem tecla? Uhum. Isso não vai funcionar. Exato. Né? Agora, então, veja, fechando parênteses, né? A área de inovação é preciosa. A gente só precisa pensar sobre o que é inovação, etc. e tal. Então, a questão da velocidade dessa geração, eu a percebo extremamente ansiosa por viver o novo, ter e viver o novo. Estar 2 anos numa empresa, hoje é considerado positivo e dinâmico. Eu me pergunto se é mesmo. Eu tenho percebido em algumas pessoas, e aí eu não vou generalizar para todos, que a mudança da empresa é uma fuga. Uhum. Eu entro na empresa, ela é uma novidade, que legal, tal. A pessoa, muitas vezes, sem generalizar, não consegue dar resultado, então ela muda. Porque está num processo natural de desenvolvimento. Tem uma curva. Sim. Ela não consegue dar resultado diante da própria expectativa. Puxa, eu não fui promovido ainda, exemplo. Meu chefe não me reconheceu. A liderança cobra da mesma forma. Não, aquela pessoa, em 6 meses, não aconteceu nada com ela. Ela não é uma boa profissional. Por quê? Porque a cultura é de velocidade. E, portanto, a velocidade ela tem grandes implicações. Você planta uma planta e você dá um prazo para ela crescer. Só que ela só desenvolve em 1 ano. Ela não serve. Não deu resultado em 2 meses, arranca. Você perdeu. Ela poderia ser a planta que te dá todos os lucros e você aborta o projeto antes do tempo de maturação necessário a ela. E aí você falou que o tempo é necessário para as grandes coisas. Tem um pensador que diz que se na fórmula das realizações não há o tempo,
possivelmente você não vai realizar alguma coisa que dure. E ele cita as pirâmides. 100 anos para serem feitas. É muito tempo, né? Elas estão aí. Né? Um exemplo quase arcaico, tá? Mas assim, a essência disso é preciso respeitar o tempo de maturação necessário. Vou dar outro exemplo, que hoje tem status positivo. Existem pães que você faz em meia hora. Existem pães que precisam de 24 horas para fermentar, para crescer. Eu quero apressar. Vai ficar ruim. Você pode. Existem enzimas, existem aceleradores da fermentação. Ok. Não vai ter o mesmo gosto. Você não vai ter o mesmo pão. Mas o vinho, o tempo faz parte da fórmula das grandes realizações. E o tempo, ele é um questionamento à velocidade. E veja, eu insisto, eu não sou contra ao ágil, a velocidade, não sou contra. Com equilíbrio, no lugar certo, respeitando os conceitos básicos. Então, e tudo isso tem o grande e terrível efeito colateral, que é a ansiedade. Né? Que tem a ver com essa velocidade, com esse impulso, com essa cultura. E eu vejo pessoas sofrendo demais por isso. Numa cobrança que vem de fora e é aceita, Rafael. Como eu questiono a todos que nos ouvem, que eu aceito uma cobrança externa sem validá-la? Como que eu permito isso? Só quando eu vivo sem consciência. Só quando eu vivo sem perceber o que estou vivendo. Você me faz uma cobrança... Eu vou te contar um exemplo. Me permita. Logo depois do ano 2000, eu vivi uma experiência profissional fascinante, que eu aprendi muitíssimo. E eu tinha um líder que em um momento virou para mim e falou assim: Edgar, você é tão pouco criativo. E aquilo me impactou. Uau! Né? Assim, na lata. Tá certo? E era uma pessoa que eu considerava muitíssimo. Não era uma pessoa qualquer, desconhecida, sem referências. Não, puxa. Eu não podia ignorar o que foi dito. Evidentemente, fiquei chateado, fiquei impactado, fiquei, né, sem fôlego. E fui para casa pensar. Fui para casa pensar significa que eu pensei durante 2 semanas sobre isso. Isso me impactou me incomodou durante 2 semanas. E pensando, eu falei assim... A pessoa está capacitada para chegar nessa conclusão? Porque, evidentemente, que eu preciso considerar a opinião da pessoa, eu não posso ignorá-la. Bem, a pessoa tem elementos para concluir isso? E a minha conclusão é de que não. Que ela, por mais que me conhecesse, a gente convivia muito, tínhamos anos de convivência, trabalhávamos 8 horas, 10 horas juntos, mas ainda assim, ela tinha um conhecimento bastante limitado sobre mim. E aí eu pensei, e quem é que pode dizer isso? E a única conclusão que foi eu mesmo. Não adianta eu perguntar para minha mãe e para meu pai, que supostamente são pessoas que me conhecem bastante. Não é verdade, não conhecem-me mais do que eu deveria me conhecer. Sim. Eu falei, legal, ok, então eu vou verificar se eu sou... Eu mesmo vou verificar se eu sou criativo ou não. Como que eu fiz isso? Eu comecei a analisar como eu resolvia as coisas. E foi muito interessante, que a vida é sempre muito sábia, né? Meses antes, eu me vi dentro de um desafio profissional fascinante. Eu tinha um cliente, ele tinha um e-commerce, então eu estou falando de 2004. Quase não havia e-commerce, era completamente diferente. Era um desafio, era um big projeto, não era algo simples, era bastante desafiador. E eu atendi esse cliente, era o gerente da conta. E estava tendo um problema técnico gravíssimo. E eu estava interagindo com o cliente, e a gente estava com dificuldade para resolver, De repente, num momento muito crítico, o cliente me ligou. Edgar, é fulano. E eu não sabia o que dizer a ele. E eu pensei daqueles segundos assim, atendo ou não atendo? E eu não poderia não atendê-lo. Eu não poderia falar, diga que eu estou ocupado. E eu atendi sem saber o que eu ia dizer. Ao terminar a ligação,
eu fiquei... foi muito interessante que eu me lembro disso, eu me lembro, eu estava consciente do espanto da solução que eu dei, do encaminhamento que eu fiz. Porque eu não tinha pensado. Eu me senti... Eu não sabia o que fazer, juro. O que eu ia falar para a pessoa? Mas, ok, eu preciso atender, preciso ouvi-lo. E eu dei um encaminhamento que fez com que a conversa terminasse muito bem. E a coisa se ajeitasse. E eu fiquei surpreso. E eu me lembrei nessa análise sobre a criatividade desse exemplo. Então vou ver como eu resolvo os problemas. Eu me lembrei disso. Falei, puxa, eu fui criativo ali. Não sei de onde. Não sei de onde saiu a criatividade. Mas a criatividade, às vezes, são insights, né? É uma eureka, né? Sim. Aí eu comecei a relacionar e eu cheguei à seguinte conclusão, para não me estender. Eu não sou a pessoa mais criativa do mundo, sem dúvida. Mas eu não sou a menor. E eu tenho uma criatividade interessante para as minhas necessidades. E isso me deu uma tranquilidade, uma segurança, uma paz. Não uma paz que acomoda. Pelo contrário, Respeita. é isso. Né? Uma paz de quem se descobriu um pouco. Né? E a partir dali, a opinião das pessoas continuaram sendo bastante importantes, mas bastante relativas. Elas me chamam a atenção para aspectos com que eu estou sendo percebido. Eu consigo, inclusive, analisá-las, né? Porque a opinião das pessoas falam delas, não somente de mim. Mas também me chamam a atenção, colocam um holofote sobre aspectos de mim que são muito esclarecedores. Mas eu deixo a mim, eu me reservo o direito de me dar a última palavra sobre mim. E isso foi de um aprendizado, a partir de então, foi de um aprendizado fantástico. Então eu agradeço a esse amigo que me fez uma crítica contundente e que startou toda essa reflexão. Olha, você estava contando e me lembrei da parábola do relógio. Me conte. Então, contar para você e contar para vocês que estão aqui. Um pai estava dando para o filho um relógio antigo que ele tinha ganhado do pai dele. Ok. Então, o relógio era do avô e estava chegando no neto. E aí o neto, mas quanto vale esse relógio? O pai falou, leva naquela relojoaria ali e vê quanto pagariam por ela. Aí chegou lá na relojoaria, claro que os valores não são esses que eu vou falar aqui, mas é simbólico. Pai, pagariam R$10 nesse relógio. Tá legal. Posso vender? Não. Vai naquele antiquário e verifique quanto que eles pagariam naquele relógio. Aí o menino volta e fala, pai, pagariam R$2.000 naquele relógio. Porque é um relógio muito antigo, XYZ e tal. Legal. Posso vender? Não. Agora vamos levar num museu. Num museu lá tal. Levou no museu, não queriam nem deixar a pessoa sair de lá com o relógio. Porque o relógio é valor inestimável, mas eles propuseram alguma coisa como 200.000 dinheiros. E o menino falou, posso vender isso agora? Pai, olha quanto. E o pai falou, filho, não é uma questão de vender. É uma questão de você entender que muitas vezes o valor que vão te dar depende do conhecimento de quem está te olhando. Sim. Então, cuidado com aquilo que falam para você. Às vezes é mais importante quem está falando e a história daquela pessoa naquilo que você está precisando do que efetivamente o que ela está te falando. Então... Ótima parábola. E eu fico pensando nisso até em relação à vida. Sim. Né? Porque Tudo qual é é o vida. nosso valor? E o triste é a gente deixar que alguém diga. Exatamente. Né? E o triste é você não saber. Exatamente. Olha só, que loucura, né, Rafael? A gente vive uma vida inteira... Você estava falando, a minha cabeça foi lá longe. A gente vive uma vida inteira permitindo que as pessoas digam qual é o meu valor. Alguém que é completamente ignorante de nós. E a gente acredita. Se até nós somos ignorantes de nós, se nem nós conseguimos ao longo da nossa vida entender qual é o nosso real valor, quais são as nossas capacidades,
a gente deixa. E, Rafael, imagina, remete isso para o que está acontecendo hoje, que são as Olimpíadas, né? Os desafios inimagináveis daqueles atletas, as histórias, as renúncias, os esticar de músculo e de mente e de motivação que eles se autoimpuseram por conta de algo, né? Isso tudo que fala da grandeza guardada dentro de nós. E aí a pessoa perde. Ou ela não tem a medalha de ouro, nem de bronze, nem de prata. E ela, nesse instante, me parece que ela é submetida à pergunta: qual é o seu valor? Uhum. Né? E o mundo inteiro a ignora, porque ela não ganhou nenhuma medalha. Isso é cruel. Isso é cruel. Isso é cruel. E o que me salva nessa... O que me acalma? Né? O que me salva olhando para isso? Que é tão comum, né? Tem a pessoa que vai ser promovida, é só uma. Né? A pessoa que chega no topo, a pessoa que ganha a maratona, etc. Há muitos anos me disseram o seguinte, que na vida ou nas competições, e infelizmente ainda, mas não será sempre assim no meu entendimento, a vida é cheia de competições. Um só vai vencer, mas todo mundo pode ganhar. E aí a gente pode entrar num outro ramo de assunto, que é a questão do erro, né? Eu acho, Rafael, que para muita gente é interessante, e aí eu estou falando de forma bem pejorativa e egoísta, que haja a ditadura do acerto, que só vale o acerto. Vou fazer um recorte. Uma vez eu estava assistindo uma novela e tinha a chefe de uma empresa falando com a secretária, e a secretária chega e fala assim: eu não consegui fazer tal coisa, eu me esforcei, mas eu não consegui. E a chefe disse assim: eu não te pago para você se esforçar, eu te pago para fazer. Eu falei assim: tomara que milhões de pessoas não ouçam isso e acreditem. Então, essa é a filosofia, né? Onde só o resultado vale. Só o resultado vale. E eu acho que a gente precisa pensar nisso. Né? Porque muitos outros pensamentos dizem que o que vale é a jornada. Sim. Então, assim, eu ganhar a maratona é tudo. Eu vencer a maratona é tudo. Você pode pensar assim. Mas... E veja, é ótimo vencer. Óbvio. O vencer é o resultado de algo. Mas você pode ganhar por não ter vencido. E isso é uma escolha. O que eu aprendi? E nesse livro do Ricardo Sandler, ele fala uma coisa que me chama muita atenção. O Ricardo quis entrar em Harvard. E ele mandou cartas, tá? Foi negado 10 vezes. Na 10ª vez ele pegou um avião e foi lá. E saiu de lá inscrito. E ele diz assim: um sim é sempre um sim. Um não é só um talvez. E a diferença entre o teimoso e o persistente é que o teimoso teima em conseguir algo sempre com o mesmo método. Ele não vai conseguir. E o persistente muda de estratégia. E consegue. Então, o não ter ganhado, não ter vencido, apenas se eu entender dessa forma, me leva a mudar de estratégia até eu acertar a estratégia que me faça vencer. Então, eu posso ganhar tudo isso. É muita coisa. Talvez seja por isso, eu nunca tinha pensado nisso, mas seja por isso que na vida é obrigatório que a maioria perca e só um ganhe. Tem um ditado que diz, não lembro agora quem falou, mas que na vida ou eu ganho ou eu aprendo. Exato! E aí a conexão é, nós estamos nessa vida para quê?
Então, é para vencer? Então, não sei. Vai vencer a maratona? Não, inclusive, até falando do ponto de vista didático, o aluno, ele guarda muito mais aquilo que ele errou e depois descobriu por que ele errou e como fazer diferente do que aquilo que ele acertou. Sim. Então, provavelmente, a gente tem muito mais lembrança de grandes falhas que a gente teve e muitas vezes do sucesso que a gente teve após aquela falha, após aquele erro, pelo desenvolvimento que a gente teve, do que de grandes conquistas, de grandes jornadas. Inclusive, para quem ganha, entre aspas, né, para quem vence, quanto tempo dura essa sensação da vitória? Ótima questão. Ótima questão. Você sabe que eu penso, e aí isso tem tudo a ver com o corporativo, tem tudo se relaciona, né, Rafael? A pessoa que ganha, ela acabou de ganhar um problema, inclusive. É o que ela vai fazer depois. É. E você sabe que no âmbito profissional, quando a pessoa atinge o sucesso, você percebe que ela fica bem pouco tempo lá, né? O sucesso não dura muito tempo, né? O topo é muito instável, né? Acho que a motivação enquanto você está na jornada para conseguir aquilo, se a sua motivação é para conseguir aquela vitória, seja ela qual for, é diferente da motivação para eu permanecer naquele lugar. É diferente. Então, e quem tem a motivação, porque, veja, do que eu vejo de empresas mais sustentáveis, no sentido de elas nem se colocam como vencedoras, mas elas têm uma trajetória vitoriosa, digamos assim. Uhum. A meta não era chegar lá. A meta era fazer o melhor, era se esforçar, era algo assim. A meta está focada na jornada, no A como. meta, exato. É. Eu digo sempre para os meus filhos, e eles tiram sarro de mim, porque todo dia que eu vou levar na escola, eu falo: faça o seu melhor. Pai, tirei tal nota boa. Ótimo. Mas qual foi o seu esforço? O esforço porque se eu valorizo o esforço, eles estão desenvolvendo algo que vai manter eles na jornada independente do resultado. O resultado às vezes vai ser bom, às vezes não vai. A gente não controla todas as variáveis, mas a gente pode controlar o nosso esforço. Então, o boletim, vamos colocar assim, da escola, muito mais me interessa o esforço que eles tiveram e como eles podem melhorar. Poxa, se ele teve a nota máxima de esforço e a nota foi 7, foi 8, foi 5, o que será que ele podia ter feito diferente em termos de esforço? Então, vamos ver, você está se esforçando. Então, como que a gente pode fazer esse esforço ser diferente para te levar num resultado maior? Mas sem esforço. Porque a vida é uma subida. Porque a vida é uma subida. E você sabe que eu tenho um amigo que recentemente escalou uma montanha. 6.000 metros, eu acho. Alta. E ele me disse uma coisa que ele disse muitas coisas que me fez pensar. Uma delas, ele disse que o grande desafio é descer. Isso me causou horas de pensamento, né? Ele falou assim, porque normalmente você gasta tudo para subir e não tem forças para descer. A maioria dos acidentes acontecem na descida. Isso é muito significativo. Muito significativo. Então, o topo é uma situação, né? Até porque ele é bem fininho, né? Muitas vezes, pensando na ideia do topo, ele é muito estável. E ele realmente... nós não temos experiência em ficar no topo. Nós temos muito mais experiência em subir, falhar, e subir, falhar, subir, falhar. Porque a maior parte da nossa vida é assim. Nós não temos experiência em ficar no topo. Né? É uma situação muito perigosa, eu diria. Tanto que eu tenho encontrado alguns amigos aqui em Bauru que chegaram num sucesso profissional, grandes empresas, saíram de empresas pequenas, estão faturando milhões, tal, comprando outras empresas. E se eu tenho a liberdade, eu digo, cuidado. Fique muito mais atento do que antes agora, porque você está numa posição muito instável. Né? Todos os ventos em tempestades caem primeiro em você.
porque você está mais exposto, né? É uma posição perigosa, porque ninguém vai ficar lá muito tempo, a não ser que se reinvente, né? E muitas vezes a gente não sabe o que fazer, Rafael, a hora que a gente está lá. Não, e tem um detalhe. A pessoa que ele era para chegar lá é diferente da pessoa que ele é hoje. Vou falar duas coisas, então. Só na questão da subida, fazer um recorte aqui. Não é só na subida que a maior parte dos acidentes acontece, na descida, né, na escalada. A maior parte dos acidentes em uma estrada acontece quando a pessoa está chegando perto do destino. Que ela fala assim, nossa, cheguei. E aí toda aquela tensão, ela relaxa. E aí aquilo fica mais fácil. E um desafio que eu estou passando nessa mudança de jornada que eu estou vivendo nesse momento como eu vivi os últimos 8 anos, 10 anos como um executivo, ou seja, eu vivi numa empresa que tinha uma estrutura em que, e isso é cada vez mais cobrado dos executivos, não, você não pode estar no operacional, você tem que estar no tático, tem que estar no estratégico, tá joia? E quando você sai desse contexto e vai começar um novo negócio? E você começa um novo negócio sem uma estrutura do mesmo tamanho da que você tinha, com tantas pessoas ao seu redor para você poder distribuir as atividades. E você tem que ir lá de novo e colocar. Então, é isso que eu tô falando. A pessoa que ela acaba se tornando não é quem foi que levou ela para aquilo. Então, a atenção, o cuidado, a disposição, a dinâmica. E aí até a parte negativa. Muitas vezes a soberba de, eu cheguei aqui, eu sei. Não foi esse saber que levou você até Não lá. foi, não foi. Quanta curiosidade, né? Quanta. E aí você sabe que eu ouço alguns empreendedores como você dizendo assim, estou começando do zero. O que eu discordo plenamente. Plenamente. Nunca é do zero. Oh, quanta coisa você sabe agora e que não sabia no primeiro começo. Não é do zero. Em 1000 coisas você vai ser ultra eficiente, porque já sabe como fazer, já fez 10 vezes. Mas eu tenho que tomar cuidado para essa experiência não achar que vai fazer uma árvore crescer mais rápido do que ela pode crescer. Mais do que ela pode crescer? Não vai. Se ela crescer, ela vai ser frágil. Fina. E não vai sustentar. Nem quando der os frutos. Vai vergar. Né? Quanto aprendizado a gente pode ter se a gente observar, né? Uau. Assim, para você que está nos assistindo, eu quis chamar o Edgar aqui, porque cada vez que a gente sai para tomar um café, para conversar sobre coisas de trabalho, geralmente as conversas vão nessa direção aqui, e o café, nunca tem café rápido, os cafés duram 2 horas, pelo menos. A gente toma um monte de café, né? Um monte de café. É muito bom. Porque, exatamente, é muito bom. Eu vou até ver de ter uma garrafa de café aqui nos próximos, para a gente poder ir pegando conforme a gente vai fazendo a nossa conversa. Uau! É muita coisa, Edgar. E um ponto que você me falou que me fez pensar também no desafio da questão das pessoas que estão entrando nas empresas e a questão toda da paciência é que a gente ainda... E quanto isso nos afeta, né? Quanto a gente nos permite, mas essa é a realidade do mundo. Mesmo quem tem consciência também, de certa forma, é afetado. Existe uma pesquisa de uma entidade chamada UKG, que foi realizada em mais de 10 países, com mais de 3 mil pessoas, que fala que até 69% da saúde mental das pessoas é afetada pelo líder direto. Então, nesse contexto todo, de quem chegou no trabalho, que quer crescer rápido, que tem toda essa ansiedade do lado da pessoa, do outro lado, pegando algo parecido com o que você disse, tem alguém que está olhando, pô, a árvore não cresceu em 2 meses? Corta. Não tem potencial. Então, assim, a gente vive um momento em que... E eu não vou condenar os líderes, porque muito do que existe é trabalhado com base em modelo. As pessoas, elas se modelam em quem deu certo. Sim. E isso é o que acontece no mercado. Sem saber por que deu certo, Sem saber por que deu certo. Você sabe, Rafael, eu faço consultoria e faço aconselhamento para várias empresas e empresários. E
praticamente em 100% delas, o que eu percebo, com tristeza, é uma fragilidade da liderança média. Às vezes o líder é excepcional, o líder máximo, né, o proprietário da empresa, o CEO, é excepcional, é diferenciado, mas a liderança média é muito fragilizada. Posso fazer uma provocação? Claro. Tem alguns desses livros que estão aqui que diz que a qualidade da equipe está diretamente ligada à do líder. Qual líder? Qualquer um deles. Qualquer um deles, em Sim, qualquer esfera. Então, assim, sim. a pessoa ela pode ser extraordinária, mas se ela está se cercando de uma liderança intermediária mediana, vamos colocar assim, eu estou falando aqui com os maiores cuidados, porque eu não estou falando de pessoas, estamos falando de capacidades, posicionamento, coisas assim. Sim. Essa pessoa também está falhando em relação a como ela prepara esses líderes. Sem dúvida. Porque é um desafio muito grande. Né? Lembra do que você acabou de falar, da pessoa que chegou lá no monte, a pessoa que alcançou esse sucesso profissional, tudo, ela acaba desacostumando de como é a jornada. E um ponto que vários desses materiais, vários cursos, várias referências trazem é assim: tome cuidado. Esse aqui fala. É um dos que eu mais gosto. Tá? Tome cuidado quando você escuta pouco não. Você como líder. Quando as pessoas discordam um pouco de você. Tome cuidado. Porque não é possível que você esteja sempre certo. Não. Não é possível. Humanamente impossível. É muito mais provável que seja um problema de confiança. Sim. E aí está ali o que ele chama de uma harmonia artificial, do que efetivamente você está sempre certo. Sim. Perfeito. De fato, a questão da liderança média, que impacta tudo, né? Tudo. A que mais impacta. Então, você tem um líder maior que é respeitado, é uma referência, estimulante, inclusive, mas esse líder não fez alguma coisa para fortalecer essa liderança. Você sabe que a estrutura hierárquica vem da filosofia militar. Sim. Né? Então, eu vou usar um conceito do exército americano, que diz assim: não existem equipes ruins, só líderes ruins. Isso me fez pensar, eu brinco com os meus clientes que falam assim: 100% dos problemas de uma empresa é culpa sua. Ué, aí a pessoa ficou chocada, né? Mas é. Eu falei assim: quer ver? Ó, a faxineira não limpou bem o banheiro. O banheiro lá da fábrica. A culpa é sua. Mas por quê? Você contratou o seu diretor, que contratou o gerente, que contratou o supervisor, que contratou... Os processos e Sim, tal. Sim. Então, é claro que é uma responsabilidade diluída. Sim. Mas você é a causa raiz. Né? Você falou, você implementou, você omitiu, você foi o que você é, e isso gerou que o banheiro estava mais sujo. Por um outro lado, todos os problemas são resolvíveis, são capazes de serem resolvidos por você. Né? Então, só que eu vejo os líderes não se responsabilizando. Né? Claro que, de novo, não inteiramente, né? Existem responsabilidades que estão diluídas ao longo da cadeia, mas no final das contas, a minha equipe errou por minha causa. Porque a pessoa errada na equipe, porque ela não foi treinada, porque ela não foi considerada, por alguma coisa que eu fiz ou deixei de fazer. Isso quer dizer que é 100% a responsabilidade do líder? Não. Mas a maior parte é. Né? Tanto que brincam, né? Que dizem que como uma empresa como a garrafa, todos os gargalos estão em cima. Sim. Né? O gargalo é no topo. Né? E é impressionante, Rafael, como... Voltando à frase da minha esposa, que diz que o que você pensa, que você pensa saber, se você soubesse o que você pensa saber, os líderes acreditam que estão entendendo o que está acontecendo. Isso é uma ignorância brutal, a ignorância do imaginar que sabe.
Não, eu acredito que está acontecendo abaixo de mim, eu acredito que eu sou dono da empresa, eu acredito, eu sei tudo. Não, você não sabe nada. Tudo que você sabe é através de intermediários. Foi filtrado, Foi interpretado, as interpretado. pessoas passaram aquilo que queriam passar. Sim, você não sabe nada. Muitas. Uma outra frase, e eu vi isso aí num vídeo de um grande mestre e autor desse livro aqui, Marco Fabossi. Ele fala assim, num dos vídeos dele: o líder precisa refletir sobre quão previsível ele é. Perfeito. Então, uma empresa que as pessoas precisam comentar entre elas, será que é um bom dia para falar com o líder? Sim. Claro, É um problema claro, super crítico nisso. claro. Porque Perfeito. as pessoas elas começam a escolher o que... Ninguém quer ser criticado, Sim. ninguém quer tomar pedrada. Então, as pessoas elas vão buscar o melhor momento, a melhor fala, o melhor recorte. E muitas vezes existe uma carência tão grande de validação daquele líder para Sim. ele, que é um dos tipos de medo, né? O medo de não ser Sim. querido o suficiente. Isso é terrível. Acho que um ponto curioso é quando existe silêncio, Edgar. Silêncio em que sentido? Quando o líder ele não é contrariado, quando Sim. ninguém discorda dele. Esse livro aqui, ele fala sobre isso. Ele fala dos 5 desafios das equipes e um dos pontos que ele coloca é essa harmonia artificial. Né? Por que, que as pessoas não falam não? Por que, que as pessoas não discordam? Então, o que ele trabalha aí, e que eu já vivi isso em vários atendimentos com clientes também, é um problema de construção de confiança. Às vezes o líder ele não tem consciência que as pessoas gostam dele, as pessoas têm vamos colocar, uma carência natural de validação e existe aquela questão da previsibilidade, né? Se o líder ele é mais previsível, é mais fácil que a confiança seja construída. Se ele é mais sobe e desce, as pessoas começam a medir as palavras. Aí chega no que você falou, né? Do líder viver num contexto de achar que o que ele recebe é a verdade. É a verdade. Uau. Isso é um engano terrível do líder. O nível de escuta do líder, ele tem que escutar o que não é dito. Tipo assim, puxa, no que você disse, faltou coisas que você não citou. Eu tenho que observar isso como líder. O silêncio. O silêncio. Também tem mensagens Sim. dentro dele. Tá aí a música para nos ensinar isso, porque não há música sem pausa. Então, aí deixa eu fazer um parênteses. A ciência dividiu os saberes por uma questão didática. Na verdade, por nossa incapacidade de ver o todo. E eu acho que a gente vive um momento onde a gente precisa aprender a juntar. Né? A multidisciplinaridade que a gente começa a ver é fascinante. Precisa acontecer. Uma pessoa que só sabe uma coisa é uma pessoa que não vê o todo, normalmente. Né? Então, eu gosto, eu faço, uma das formas que eu uso para fazer a checagem se aquilo é consistente ou verdade é se de várias fontes indica para o mesmo lugar. Então, quando você fala, por isso que eu fiz essa ligação, quando você fala do silêncio, que ele fala muito, ele é importantíssimo, a música vem mostrar isso também. Não há música sem pausa. Não há música, é impossível, seria nem sei o que seria. Tá certo? Então, olha só a natureza, né? A música que é tão matemática, né? Então você já puxa outro saber aí. Isso precisa ser trazido para as nossas relações. Então, a gente... E aí deixa eu fazer outro parênteses. Nós, ocidentais, normalmente não sabemos ouvir. O oriental sabe ouvir, né? Eu tenho assistido alguns doramas lá da Coreia e eu tenho ficado impressionado com a quantidade de silêncio. Impressionado. Que está no próprio produto audiovisual. Sim.
existem cenas onde um ator, um personagem, pergunta alguma coisa explicitamente para o outro e a resposta não tem resposta do jeito que a gente pensa. Não é uma resposta audível. Ele nada diz. Mas o comportamento, a expressão facial principalmente, responde. Isso me chamou a atenção demais, porque entra num âmbito de comunicação, porque o silêncio é comunicação também, como você bem disse, extremamente mais rico. Porque a frase é limitante, Rafael. Quando você coloca o seu pensamento numa frase, você o reduz. As palavras nunca dizem tudo. Você se reduz e você se torna refém delas. Né? Tanto é que as primeiras línguas que a humanidade criou eram simbólicas. E ela ainda é, na verdade. Né? Então, você pega os hieróglifos, eles são símbolos, são desenhos. A letra A, a letra B também é um desenho, mas a gente não as enxerga mais. Né? Por isso que me atrai muito a etimologia das palavras. Né? De onde saiu essa palavra? Né? A origem das palavras, de onde ela saiu de uma ocorrência natural do dia a dia. Ela diz mais do que a própria palavra hoje costuma dizer. Então, o silêncio é extremamente importante. E por isso que eu defendo fortemente que sejam criados cursos de escutatória. E a nossa sociedade valoriza quem fala bem, né? Sim. Né? Mas não valoriza quem escuta bem. Não. E quem fala bem... Veja, vou tomar um cuidado com a minha frase, né? Quem fala bem normalmente é o eloquente. Nem sempre quem fala bem é quem comunica bem. Uhum. Né? E nós devíamos perguntar a quem escuta, né? Em quais camadas essa pessoa foi sensibilizada. Né? Então, deveria ter... Eu acho que a escuta, fazendo uma digressão um pouquinho, escutar é tão profundo que ele é uma permissão para o outro existir. Quando eu paro de verdade e não apenas me calo, mas quando eu me abro, sem pensar na minha resposta, porque não preciso ter uma resposta, para que você seja, porque falar é ser no mundo. Sim. Eu permito que você seja, que você exista. Então, escutar é realmente um ato transcendental, o escutar de verdade, né? E isso me vem um pensamento, não sei se foi livro, vídeo, alguma coisa que eu estava vendo esses tempos atrás, e que trazia até a seguinte reflexão, né? Também relacionado ao falar, mas ela era uma provocação, e aí conecta com o que a gente estava falando de proatividade, né? Você falou da novela que valoriza, de certa forma, o silêncio, porque senão não estava aparecendo lá, eles cortariam o silêncio. Sim. E o mundo corporativo? Valoriza quem? Valoriza quem, após uma pergunta, fica em silêncio para refletir, ou valoriza quem sempre tem uma resposta na ponta da língua? Infelizmente, o item 2. E resposta que a gente chama de resposta de almanaque, né? A frase pronta. A frase pronta, vazia. muitas vezes. Acho que vezes. vale em todos os contextos. A frase vazia, dependendo do tema da reunião, aquelas frases de para-choque de caminhão, que muitas vezes vem aquela frase, mas num contexto de relacionamento, muitas vezes essa frase que vem de um automatismo na nossa cabeça, de um impulso, é a que a gente deveria ter que descartar. Sim. É muitas vezes a frase que causa o problema na relação. É aquela palavra mal encaixada, é a reação e não a ação resultado da reflexão. Sim. Então, na comunicação e na comunicação com os outros, a gente tem que tomar cuidado com os nossos instintos. Né? É claro, isso é uma jornada muito grande de consciência, mas
muitas vezes o melhor é eu não falar a minha primeira frase. Sim. Sem refletir. Sem refletir. Mas Mas eu falo, muitas eu vezes. falo, até porque existe essa velocidade. E essa pressão para. Sim. Veja, o introspectivo e o tímido são muitas vezes desprezados. São... A pessoa não se posiciona. A pessoa é pouco proativa. Ela não aparece na reunião. Acho que um dos pontos que eu falo nos cursos é isso, é tomar cuidado para que essas pessoas consigam desenvolver a habilidade de mostrar todo o valor que elas têm. Porque elas têm um valor imensurável como pessoas e para a organização. Só que muitas vezes, vai na parábola do relógio de novo, um olho bem treinado sabe reconhecer a qualidade daquele silêncio. Sim. Um olho mal treinado não vê nada. Não vê nada. É como se não existisse. É como se não existisse. Então, se você soubesse o que pensa saber, né? Você estava falando, a gente estava falando dos líderes mal treinados, né? Da liderança média problemática, né? Frágil. Não existe, na grande maioria das empresas ainda hoje, uma formação de líderes. Não. E quando ela existe, ela muitas vezes ela acontece quase que por uma repetição daquilo que deu certo, né? Então, que comportamentos que levaram alguém para o sucesso? Então, vamos lá. Vou até corrigir a minha fala. Existem dois tipos de modelagem numa empresa. Existe aquela que a empresa tenta colocar quando tem, e existe aquela que levou as pessoas ao sucesso. Muitas vezes ela não é explicitada, ela acontece. E as pessoas se modelam naquilo que deu certo. Então, existe a questão dos valores das empresas, mas muitas vezes a pessoa que é promovida não reflete exatamente aqueles valores. Não. Então, eu vou fazer o que leva para a promoção e não aquilo. Então, de uma certa forma, na falta de consciência que as empresas têm em relação... Na falta de consciência que as pessoas que estão em posições estratégicas das empresas têm sobre aquilo que acontece de fato, né, consciência até das próprias decisões que elas tomam, acaba se incentivando, ainda que inconscientemente, um determinado tipo de comportamento. Sem dúvida. Então, que pode levar para o buraco todo mundo. Pode levar para o buraco. Né? Pode levar para o buraco. É isso. É assim. Mas olha, eu acho importante que a gente falou bastante sobre a fragilidade da liderança média na maioria das empresas. Sim. E do impacto que isso causa. Porque o dono gênio não é suficiente. Sim. Não é suficiente. A não ser que ele trabalhe sozinho. E é impossível. É impossível. Agora, a gente precisa também destacar a responsabilidade dos liderados. Perfeito. Não é? Porque, assim, o líder não sabe me valorizar. O que eu faço com isso? O que eu faço com isso? Né? O quanto eu sei me valorizar? Uhum. Como eu lido com essa situação? Como eu mostro? Porque no podcast anterior, você e o João comentaram que eu também tenho que parecer, né? Sim, não basta ser. Eu tenho que parecer. Sim. Porque não fui eu que inventei esse conceito que eu falei para o João, só peguei de um vídeo. Não basta eu ser honesto, eu tenho que parecer honesto. Se eu for honesto, mas as ações minhas que o mundo vê não externalizam o meu comportamento, tudo bem. Na essência, eu preciso ser Isso aquilo. é básico. É básico. Básico. Agora, para o meu crescimento, eu preciso parecer. Sim. O problema que eu coloquei lá, muito mais em outras conversas com o João do que no podcast, o problema é quem quer só parecer algo. Sim, é vazio. Sem ser, é vazio. É vazio. Então... E você vê, voltando ao que nós falávamos antes, o fato de eu ficar 2 anos numa empresa ajuda que não apareça o que é verdadeiro. Então, funciona como uma estratégia interessante, evidentemente, de novo, eu não estou generalizando. Inconsciente, muitas vezes. Muitas vezes inconsciente, e tem muita gente que não age assim, óbvio, né? Mas ele, na verdade, muita gente está achando ótimo que seja considerado positivo eu ficar 2 anos numa empresa. Porque eu sempre pareço apenas. E quando eu estou no momento de dar resultado, ou seja, onde a minha essência de fato vai aparecer, eu saio.
Em alguns dos processos seletivos que eu tive a oportunidade de participar para escolher pessoas para trabalhar comigo nas empresas, era curioso quando aparecia alguém que só tinha vivido sucessos. Só sucessos. Só que os sucessos eram 6 meses aqui, 1 ano aqui, 1 ano ali, só sucessos. Era difícil entender assim, poxa, eu não sou uma pessoa tão limitada intelectualmente. E mesmo assim, se eu contar minha jornada aqui, nossa, é muito mais erro do que acerto. É muito mais falha do que vitórias. Sim. E não é fácil, continua sendo assim todo jeito. Então, de repente, eu converso com alguém e falo, nossa, eu tô com um premiado aqui. Um gênio. Uma mosca branca. E aconteceu em uma das oportunidades lá contratar, em outras não, Sim. tal, mas no fim, é isso que você falou. Antes de chegar naquele ponto, sim, a pessoa vai embora. Sim. Na hora da verdade, para a pessoa, né? É. Nem só na questão corporativa, para a pessoa, de fato. Então, por isso que eu usei a palavra fuga. Então, esse dinamismo, ele está atendendo a vários interesses. Essa ditadura da velocidade, ela é perniciosa. E o mais grave, depois de um bom tempo de uma jornada, você vai ter que ver o que sobrou, o que ficou, o que construiu, o que construiu, nem que seja só internamente. Por isso, assim, nós precisamos como sociedade, não só em relação às questões corporativas, mas até para a vida mesmo, pessoal, ressignificar o erro. Sim. Ressignificar o erro. E o sucesso também. Esses dois impostores. O sucesso também, porque o vencer, contratar só vencedores, né, de quem, no simbolismo que a gente falou lá das Sim. corridas ou da Olimpíada, e as pessoas que têm toda a jornada do aprendizado, tudo. Então, é isso. Assim, uma das frases que eu mais gosto é que numa empresa ou qualquer coisa, me importa muito mais com quem do que o quê. Né? Então, é quem vai estar nessa jornada junto comigo. Isso fica muito na minha cabeça. Tem até uma tirinha, se não me engano, que fala sobre isso, né? Numa trincheira, Sim. importa com quem você está. É isso. Sem dúvida, sem dúvida. A jornada, ela esconde mais tesouros do que talvez a gente tenha consciência e consiga ver, né? E a gente, fascinado pelo brilho das lantejoulas do sucesso, né? Um brilho que não é um brilho em si mesmo, né? Porque o brilho da lantejoula não é dela, a luz não é dela, né? A gente fica fascinado pelos satélites que só refletem luz e esquece as estrelas, né? Que de fato produzem luz, né? A gente vai ter que descobrir vivendo, não há alternativa. Meu amigo, a gente está caminhando para o final da nossa conversa e a gente tem feito aqui algumas partes, né? Então, assim, o Edgar de hoje, se tivesse a oportunidade de encontrar o Edgar de 30, 40 anos atrás, no começo da jornada profissional, e pudesse falar uma coisa no ouvido dele, que talvez possa ajudar a pessoa que está aqui nos assistindo a não é nem ir mais rápido, Não. né? Não é nem ir mais rápido, mas ir com mais, talvez, intencionalidade. Enfim, qual seria a sua mensagem para você mesmo e para as pessoas que estão aqui nos assistindo? Olha, o que eu diria para mim mesmo, e eu digo para todos que nos ouvem, pode soar estranho, mas é o que eu considero mais importante para a jornada. Pense. Só isso, Rafael. O pensar, o refletir é a primeira coisa mais importante que nos diferencia de toda a natureza. Das pedras, dos vegetais e dos animais. Só nós pensamos. Falamos também, mas o pensamento vem antes da fala. O pensar nos diferencia. O pensar é a força que nos leva, que nos fez chegar onde chegamos.
Se nós renunciarmos ao pensamento, a gente está renunciando a quase tudo que importa. Então pense, reflita, escolha, discirna, separe exaustivamente. Eu acho que essa é a condição básica. Isso nos levará a Marte. Já nos levou à Lua? Onde nós estamos? Nos levará aos céus. Não vejo... E pensar de uma forma ampla, não estou falando de ser racional. Então, pense. É isso que eu diria para mim mesmo. Uau. Estou aqui muitos pensamentos agora na conversa, depois com certeza continuar também. E Edgar, um outro ponto que a gente compartilha com as pessoas, assim, junto com tudo que a gente fez, é se você pudesse indicar um livro. Um livro. É um desafio, né? Com tantos livros ótimos. Mas que eu vou seja indicar alguns. Vou indicar um. Eu não sei se eu vou conseguir falar o nome do autor, porque é um nome complicado. Mas é O Poder do Agora. O Poder do Agora. O Poder do Agora. Tá. Esse livro me surpreendeu profundamente. Porque é um livro com uma ideia tão absurdamente simples. Que é dificílima. E é, no meu entendimento, o pulo do gato para a gente resolver tudo. Tudo. Qualquer problema, qualquer questão. Para a gente dar um salto na qualidade de vida. É um dos livros que eu mais grifei em toda a minha leitura. Ele me impressionou. O Poder do Agora. É um livro, inclusive perguntas e respostas. É como se alguém estivesse entrevistando o autor. Então ele é muito interessante, porque ele é prático também. E ele pretende fazer com que a gente descubra o agora. Não dessa forma simplista que normalmente a gente vê por aí. Mas ele tem uma profundidade que nos faz pensar, inclusive, sobre quem somos. Então eu recomendo imensamente. É um livro de fácil leitura e que deve ser lido muitas vezes. O Poder do Agora. Eu queria te agradecer de novo. Eu Obrigado. que agradeço por esse momento assim delicioso, Rafael. Pra gente... Veja, o meu grande agradecimento é pela liberdade presente nessa mesa, né? Pelo respeito, pela abertura, fez com que esquecesse onde eu estivesse. Eu estava diante de alguém que sabia ouvir, que sabe ouvir e que sabe contribuir com tudo que fala. Isso não tem preço. Obrigado. Obrigado. Te agradeço de coração. E eu, antes da gente finalizar aqui, queria pedir para você que gostou dessa conversa, que te ajudou a iluminar os seus passos, que você possa compartilhar isso com alguém da sua família, do seu trabalho, alguma pessoa que seja importante para você. Se você ainda não curtiu, deixa o curtir aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal e a gente continua na próxima semana no nosso próximo episódio. Valeu de verdade, até a próxima. Muita luz. Muita luz.